Olá, estamos aqui dando sequência à nossa série que estamos divulgando pelo Mediadores Brasil, onde entrevistamos personalidades do mundo da mediação, pessoas que de alguma forma vêm contribuindo para que o Instituto se torne mais conhecido, trazendo uma divulgação dos meios consensuais, sobretudo da mediação de conflitos. Mas eu quero primeiramente cumprimentar cada um de vocês. Razão da nossa existência e, sobretudo, motivo de todo o nosso trabalho que vem sendo realizado através do Mediadores Brasil. Cada vez que vocês participam, comentando as nossas matérias, trazendo sugestões sobre novos assuntos que gostariam que fossem abordados, divulgando os nossos canais, vocês estão contribuindo de alguma forma para que esse trabalho possa se perpetuar, para que esse trabalho possa alcançar ainda mais horizontes. O canal do Mediadores Brasil, eu gosto sempre de lembrar isso, é um caminho, é um canal, é um espaço que pertence a cada um de vocês. A nossa intenção é que vocês nos enviem matérias, informações, notícias, vídeos, sugestões, para que possamos aqui fazer sempre algo que esteja sintonizado com aquilo que faz sentido para cada um de vocês. E então, como disse, dando sequência a essa série de entrevistas que estamos produzindo, hoje nós vamos trazer uma pessoa que, embora eu ainda não conheça pessoalmente, nem por isso eu não saiba, eu não tenha conhecimento do quanto ele tem contribuído para divulgar, para ampliar a mediação, sobretudo no estado de Pernambuco. Nós vamos conversar hoje com Bruno Tabosa. Bruno, doutor Bruno, eu vou permitir, se assim me deres autorização, de lhe chamar de professor. Afinal de contas, percebo que esse lugar lhe faz muito sentido. É onde talvez tenhas a maior oportunidade de divulgar aquilo em que acreditas, aquilo em que nós acreditamos. Então, eu gostaria de dizer a todo o público do Mediadores Brasil que o Dr. Bruno Tabosa é pós-graduado em processo civil, é, mestre em gestão pública, professor de direito em graduação e pós-graduação e, sobretudo, além de ser um mediador certificado na área da mediação extrajudicial, terá a oportunidade de, nessa noite, nos trazer um pouco do seu conhecimento. Compartilhar aqui conosco todo esse saber que ele tem acumulado durante a caminhada que tem feito pelo mundo da mediação. Então, Dr. Bruno Tabosa, meu caro amigo, sinta-se muito bem-vindo, que sinta-se acolhido aqui por todos nós do Mediadores Brasil. Quero lhe dizer que é uma grande honra para nós podermos ter a sua participação nessa série que estamos produzindo. Boa noite, bom dia, boa tarde, né, a todos e todas que nos acompanham no perfil Mediadores Brasil. É um perfil que tem cumprido o seu papel no sentido da promoção do conhecimento, no sentido da divulgação do trabalho da mediação como um todo, do trabalho da gestão de conflitos como um todo. Então, para mim é motivo de muita honra ter recebido esse convite. Tenho acompanhado a série, tenho visto personalidades incríveis trazendo suas colaborações na área de gestão de conflitos. E quando recebi o convite do amigo Henrique, do professor Henrique, me senti lisonjeado. Imediatamente o aceitei e aqui estou para que nós possamos bater um papo leve, um papo agregador, né, de trocas, né, de ricas trocas de conhecimento em torno da gestão de conflitos e com foco na mediação. Perfeito, professor Bruno. Eu acredito que é justamente essa troca, talvez o meio mais eficiente que nós podemos ter enquanto mediadores, enquanto gestores de conflitos e enquanto advogados também, de nos lapidarmos na mediação.
Eu acredito que esse fazer solitário não traria, talvez, a oportunidade que nós temos de aprender com os erros e com os acertos de cada um durante a sua própria jornada. Então, quando o professor me traz essa palavra troca, ela me faz muito sentido, porque eu tenho certeza que durante a minha caminhada, onde mais aprendi não foram com os manuais, talvez não tenham sido com os cursos que eu realizei, mas foi exatamente num bate-papo como esse, na conversa com os meus colegas advogados, sobretudo com os meus colegas mediadores, que praticam a mediação, aonde eu encontrei muitas das respostas que eu precisava para poder ter um caminhar um pouco mais seguro. E professor Bruno, eu vou começar esse nosso bate-papo lhe fazendo justamente uma pergunta que vai nesse sentido. Embora o professor acumule todo esse conhecimento acadêmico, eh, seja um profundo conhecedor de toda a parte teórica da mediação, eu vou pedir aqui para que esse doutor Bruno, conhecedor e diplomado da forma como é, fique um pouquinho de lado para que possamos encontrar o cidadão Bruno e a ele perguntar exatamente o que é para ele a mediação. Pergunta maravilhosa para começarmos um bate-papo como esse. A mediação me enche os olhos enquanto ser humano. Ela me é pulsão de vida. Para mim, mediar é pulsão de vida. É você se encontrar o seu lugar de fala, encontrar o seu espaço profissional. Então, a mediação, ela me proporcionou tudo isso. São 22 anos trabalhando com mediação e eu posso atestar, são 22 anos de realização como ser humano, de realização por poder proporcionar, poder ajudar as pessoas a dialogarem, poder proporcionar a construção de pontes. E esse é um ponto, isso é essa palavra pontes, assim como a palavra que o professor tomou como referência, é, a palavra ponte, para mim, é muito forte na mediação, porque é o que, de fato, nós promovemos. O acordo é uma consequência, Uhum. mas o diálogo, ele é fundamental. Então, eu me realizo quando eu consigo proporcionar esse espaço de diálogo às pessoas que me procuram. Eu me realizo quando eu consigo externar para os meus alunos, na graduação, na pós-graduação ou nos cursos que ministro de mediação extrajudicial, quando eu consigo externar para os meus alunos essa visão de que eles podem ir além do litígio, de que eles podem ir além, de que o conflito ele não é o fim, mas ele é o início de uma tomada de consciência que passa pelo diálogo. Então, eu vejo a mediação como pessoa, como ser humano, eu vejo a mediação dessa forma. Nossa, professor, precisei ir anotando aqui porque sua fala me traz material aqui por uma conversa de dias, não vou nem dizer de horas. E algumas das suas palavras merecem assim a minha profunda atenção. Quando o professor me traz que a mediação é um lugar de fala, quando o professor diz que é um lugar de diálogo, mediar é construir pontes, mediar é um significado para a própria vida, para a própria existência, né? E aí, talvez o professor traga já uma profunda reflexão para todos nós, independentemente de sermos ou não do mundo da mediação. Quando o professor diz que conflito não é o fim, mas o início, a oportunidade, o início de uma tomada de consciência. Que profundo isso, professor, que profundo. E aproveitando essa sua fala inicial, aonde o professor nos traz
todo um trabalho que vem realizando junto aos seus alunos, no sentido de conscientizá-los, né, sobre o que é a mediação, qual o alcance e como que ela pode contribuir, na gestão dos conflitos. Eu vou justamente lhe perguntar como que o professor vê atualmente, em especial no Brasil, a formação das pessoas que estão graduando no mundo do direito. Afinal de contas, infelizmente, porque eu entendo que não precisaria ser assim, a mediação ela ainda está muito atrelada a quem tramita no mundo do direito, a quem transita, né? A quem opera o direito. E eu, inclusive, às vezes me questiono se esse é o melhor lugar para a mediação estar, né? Não que ela não possa, mas, sobretudo, ela não pode ficar restrita ao ambiente, sobretudo, do Poder Judiciário. Mas, talvez isso a gente até converse um pouquinho mais à frente. Nesse momento, eu gostaria de lhe perguntar qual é a sua compreensão acerca da formação na área do direito no que tange à mediação e se o professor entende que talvez ela seja insuficiente, o que poderíamos fazer ou o que está sendo feito para que ela possa ser aprimorada? É muito interessante esse ponto, Henrique, porque nós, enquanto gestores de conflito, formadores, né, de mediadores e outros profissionais, nós caminhamos numa trajetória de conquistas quando o assunto é mediação. Eu vou voltar um pouquinho no tempo da época da minha graduação. Então, eu me graduei em 2000 e durante a minha formação na graduação, o único instituto que à época me reportava ao consenso era a nossa tradicional conciliação. Uhum, Então a gente não ouvia falar em sistema multiportas, a gente não ouvia falar em mediação, embora tudo isso já existisse fora do Brasil. E aqui no Brasil já existissem movimentos impulsionados por outras áreas profissionais, como por exemplo o serviço social. Então, o direito ele se apropriou gradualmente desse movimento, porque é uma ciência que se faz para a sociedade. E uma sociedade que traz uma demanda de conflitos, que clama por solução e que percebe que o judiciário por si só não consegue responder a todas essas demandas, é uma sociedade que gradualmente também vai se apropriando dessa metodologia, se apropriando do que é a mediação, de como ela funciona, não é? E do que ela pode representar a curto, médio e longo prazo para a nossa vida, para a nossa paz de espírito. Então, eu percebi ao longo, e percebo ao longo dessas três últimas décadas, que essa trajetória acadêmica, dentro da pergunta que você me fez, ela é crescente, por quê? Porque a mediação, os métodos deixam de ser alternativos, já começa por aí, a gente sai dessa nomenclatura métodos alternativos e passa a considerá-los métodos adequados. E esses métodos adequados, eles se incorporam às grades curriculares do curso de Direito. No começo, de maneira mais tímida, eram disciplinas optativas, com carga horária reduzida, e, aos poucos, sobretudo na segunda década desse nosso século, de 2010 em diante, com o advento da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. 5 anos depois, com o advento da própria lei de mediação e com a entrada em vigor do novo, aquela época novo, né? Hoje já não tão novo, né? O Código de Processo Civil, nós tivemos, então, a amarração necessária para todas aquelas vozes que clamavam: eu quero trabalhar com isso,
Eu quero construir uma cultura de consenso. Eu, quando me graduei, me incomodava muito aquela figura, aquela idealização do profissional da advocacia para o litígio. Nada Uhum. contra o litígio existe, sempre vai existir, o processo judicial sempre vai existir, mas ao lado dele, nós podemos ter uma prática, uma militância extrajudicial, consensual, colaborativa, que proporcione muito maiores ganhos, não só sob o ponto de vista patrimonial, mas ganhos emocionais. A mediação ela não é uma prática terapêutica, mas ela pode promover ganhos emocionais. Ela pode promover uma mudança de chave e nos trazer a consciência do conflito, e nos trazer as nossas responsabilidades naquele conflito. E quando nós temos essas responsabilidades muito claras em nossa mente, nós sabemos os nossos limites. E isso proporciona uma boa negociação. Então, do interno para o externo, esse movimento. Então, gradualmente, as faculdades, as universidades incorporaram essas disciplinas, os núcleos de prática jurídica no curso de Direito, né, hoje são peças fundamentais no nosso trabalho, né, porque eles fazem muito, executam muito a dinâmica da mediação, mas a mediação, como você bem colocou, professor Henrique, ela não é do direito, ela é da sociedade. Então, que, que bom foi eu ter tido a oportunidade, alguns anos atrás, de ministrar uma cadeira dentro de uma formação em São Paulo. A formação era deliberação moral e conflitos bioéticos. Uhum. E dentro dessa formação havia a cadeira de gestão de conflitos, pela autocomposição. E que bom que eu tive o privilégio de participar de uma turma que tinha apenas um advogado e os demais eram médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais. Então, isso mostra a capilaridade do nosso trabalho. Em um curso ministrado por mim aqui em Pernambuco, eu recebi os representantes do Conselho Regional de Enfermagem, que tiveram interesse em participar e participaram da formação. Então, isso mostra é, exatamente a força que o Instituto tem e a capilaridade que ele traz. Então, a mediação, eu fico muito feliz quando na minha turma, essa última formação que eu ministrei aqui em Pernambuco, a turma tinha psicólogos e tinha os profissionais do direito. Então, eu fico muito feliz quando a turma é heterogênea, porque isso mostra a extensão do interesse, isso mostra a legitimidade, essa é a palavra, a legitimidade que esse instrumento tem para toda a sociedade. E que aula, que considerações importantes que vem nos trazer. E aí eu demarco aqui alguns pontos da sua fala que eu entendo que precisam e merecem esse lugar de destaque. Quando o professor se posiciona dizendo que não é uma questão de não ter o processo judicial. E isso eu acho que é um dos paradigmas que nós temos que quebrar, né? Porque as pessoas que nos veem, que sabem que transitamos pelo mundo da mediação, entendem ou por vezes acham que nós sejamos contra o processo judicial. E não é sobre isso, né? O processo tem o seu lugar e está tudo bem. O que nós estamos aí é dizendo que talvez alguns conflitos não precisem ou não se mostram mais viáveis de serem tratados pelo processo judicial. Então, não se está aqui colocando o advogado que atua com processos judiciais num lugar onde ele estaria equivocado, de forma alguma, né?
O processo judicial tem o seu lugar, a mediação também tem o seu lugar. E a mediação não dará conta de resolver todos os conflitos. Há situações e demandas que precisarão, sim, de uma decisão terceirizada. E está tudo bem quanto a isso, né? Repito. Mas o professor me trouxe, no início da sua fala, uma consideração que me é muito importante. Quando o professor, utilizando a palavra que usastes, quando o judiciário, o sistema de justiça, se apropria da mediação. E é exatamente esse um ponto que nós temos que ter essa consciência, que talvez justamente diante de uma dificuldade de entregar, né, aquilo que a Constituição determina, o próprio sistema de justiça precisa se socorrer da mediação para poder cumprir com o seu próprio papel. Todavia, nós temos que aí, nesse ponto, lembrar, né, professor, que a instituição vai adequar a mediação de acordo com aquilo que ela precisa, de acordo com o que melhor atende às suas necessidades. Então, eu entendo que a mediação, sim, ela pode ser muito útil ao judiciário e não há nenhum problema nesse sentido. O meu olhar, né, a minha preocupação é no sentido de qual é a mediação que estamos oferecendo dentro do sistema de justiça, né? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer e que, sobretudo, enquanto advogados, precisamos conhecer profundamente o Instituto para, inclusive, entender que é essa mediação que é ofertada pelo sistema de justiça ou pelo, né, pelo próprio Poder Judiciário que atende às necessidades do nosso cliente, porque em não conhecendo o Instituto, nós vamos aceitar e receber de braços abertos a mediação que nos for entregue, até porque não teremos capacidade de analisar se é essa a melhor mediação, né? Então, essa é uma reflexão que realmente é bastante profunda e que o professor complementa dizendo a mediação é da sociedade. E aí eu comungo da mesma opinião do professor, de que talvez nós tenhamos na mediação comunitária um dos meios mais eficazes. Talvez a mediação que mais se aproxima daquela potência que a gente sabe que o Instituto pode oferecer para resolver conflitos. Eu, particularmente, sou um grande simpatizante da mediação comunitária, vejo ela como uma ampliação, uma enorme possibilidade de acesso à justiça, porque ela encontra muitas pessoas que o sistema tradicional, né, não consegue acobertar, não consegue trazer, não consegue atender. Então, a mediação comunitária, para mim, além de talvez ser a mediação que mais se aproxima da própria essência do mediar, é aquela que tem o seu maior alcance e é extremamente efetiva. Então, inclusive, estou fazendo a minha dissertação de mestrado nessa área, professor, porque gosto, gosto demais e o professor usava uma palavra aqui que eu acho que tem muito a ver com a mediação comunitária, né? Capilaridade. E nesse sentido, quando o professor fala que a mediação é da sociedade, eu gostaria de lhe perguntar, no estado de Pernambuco, especificamente, aí é onde o professor mais transita, no que se refere ao mundo da mediação. Como que está a mediação judicial, a mediação extrajudicial, da onde ou aonde os advogados têm se socorrido para conhecer, para acessar o Instituto e mediar aqueles conflitos que eles entendem que esse caminho pode ser mais prospectivo? Importante pergunta, Henrique. Nós, aqui em Pernambuco, nós temos, como em qualquer outro estado, nós temos as duas frentes em prática, né? Nós temos
perspectiva do Poder Judiciário, do sistema de justiça com a mediação judicial. E, claro, como também qualquer espaço tem seus pontos positivos e tem seus pontos passíveis de melhoria, né? Uhum. Passíveis de melhoria, sobretudo na metodologia, mas existe, mas está ali para atender o cidadão, está ali para ofertar a prática desse sistema multiportas. Eu tenho apostado muito aqui em Pernambuco no extrajudicial, na Uhum. mediação extrajudicial. Então, nós temos um caminho forte nesse sentido. O judiciário está lá com o seu espaço, né? No pré-processual ou no processual, então existem os sejustes que atendem à demanda pré-processual, existem os centros que também atendem à demanda processual, existe a possibilidade de que esse trabalho aconteça nas próprias unidades jurisdicionais. Se eu quiser, eu encaminho para um sejus, se não eu mantenho o processo ali e eu tenho um conciliador, eu tenho um mediador que vai fazer esse trabalho dentro da própria unidade jurisdicional de uma maneira, como eu disse, mais customizada, né? Mais sensível à peculiaridade do conflito, sobretudo no conflito familiar, que é uma grande, em grande parte, uma grande parte das demandas, né, que chegam ao judiciário, elas têm o seu nascedouro na família, né? Então, nós temos o papel do judiciário aí, aqui em Pernambuco sendo alcançado, sendo buscado, mas eu aposto muito em Pernambuco na mediação extrajudicial. Por quê? Porque nós temos, e a mediação extrajudicial aqui, o apoio também muito forte da academia, das instituições de ensino superior. Hum. É muito forte o apoio que as instituições de ensino superior aqui em Pernambuco traz para a mediação no âmbito extrajudicial, com desdobramentos no judiciário, né, porque ela também pode, o acordo, caso concretizado, pode ser levado para homologação no judiciário, mas as câmaras, as instituições investem em suas câmaras através dos seus núcleos de prática jurídica e cumprem também esse papel. Não é à toa que nós temos vários cursos de formação na área extrajudicial aqui em Pernambuco. Eu ministro cursos nessa área aqui em Pernambuco, e eu vejo uma procura contínua. Não é aquela ideia do momento, não. É a moda, é o momento, não. Claro que existem alguns momentos em que o Instituto ele está em evidência. Grandes conflitos, conflitos de uma grande repercussão, notadamente eles vão trazer à vitrine o Instituto, que está sempre ali, e sempre existiu. Mas, independentemente desses grandes focos, assim, há uma continuidade. Isso é um ponto importante que eu quero deixar. É uma marca registrada em nosso Estado, é essa continuidade do trabalho, com forte apoio no extrajudicial, com forte apoio das instituições de ensino, que também apoiam o judicial. Mas eu acredito muito, Henrique, no extrajudicial, por quê? Porque nós temos o tempo ao nosso favor, Uhum. nós temos a integração de técnicas ao nosso favor, claro, desde que eu tenha expertise para isso, desde que eu procure formação para isso. Então, nós temos a busca pela comunicação não violenta, nós temos a busca pela PNL, nós temos a busca pelo pensamento sistêmico, nós temos diversas outras ferramentas que podem se agregar às técnicas que nós conhecemos tradicionalmente na mediação e potencializar o resultado dessas técnicas, desde que Isso. contemos aí com a participação efetiva, a anuência efetiva daquelas pessoas ali, dos medianos. Então, o extrajudicial, ele tem cumprido o seu papel aqui, tanto na formação quanto na prática, e eu acredito que esse é um caminho realmente que a gente precisa investir muito, porque, como eu disse, se de um lado nós temos as amarras do tempo
no âmbito do Poder Judiciário, que tem lá sua pauta, que é compreensível pelo próprio movimento do sistema de justiça. Nós temos no extrajudicial a possibilidade de marcarmos uma mediação num turno ou duas, e isso traz uma riqueza, né, de trabalho muito maior. Imagine você poder fazer um cálculo com tranquilidade, fazer tantos quantos sejam necessários, até que as informações mais implícitas, né, os interesses reais, eles sejam compreendidos, não necessariamente pelo mediador, pela mediadora, mas compreendidos pelo próprio mediando, que Uhum. muitas vezes precisa desses encontros individuais, né, acompanhado, né, com o mediador, com os mediadores ou com o mediador e seus, quando acompanhado também de seus advogados, os advogados ali presentes, é importante porque essa consciência, ela, mais do que para mim, enquanto mediador, ela é importante para o mediando. O que de fato te traz aqui? O que de fato te movimenta nesse pedido de pensão alimentícia? Ou nessa forma de regulação do direito de convivência? O que te faz pensar que a guarda, que a residência alternada daquele menor, daquela criança, daquele adolescente, é o melhor para aquele caso concreto? Como é a tua logística? Então, hoje a gente nós, eu digo nós porque eu me incluo nesse espaço, nós somos obrigados, nós somos demandados a ter mais formação, a buscar mais conhecimento. Então, eu preciso entender de escutatória, eu preciso entender de comunicação não violenta, eu preciso entender de inteligência emocional, eu preciso entender de outras ferramentas para promoção de um trabalho mais qualitativo. E, nesse sentido, nós temos um ganho muito grande no extrajudicial, porque nós temos o tempo ao nosso favor. E quão rico esse movimento de construção de uma consciência que pode gerar um acordo. Pode não gerar, mas pode sim, pode ser que ele chegue. E se ele chegue, vai ser um acordo, primeiro, customizado, porque ele atende exatamente. E eu estou colocando muito o exemplo da família, Henrique, porque a minha expertise, a minha área de trabalho é o conflito familiar. Claro, claro, professor. Porque pode ser que aquele acordo ele se torne, pode ser não, aquele acordo muito provavelmente será um acordo sustentável. Um acordo sustentável por quê? Porque a coparentalidade, a relação coparental do casal, dos genitores, ela foi bem trabalhada. Ela foi Uhum, trabalhada não num único encontro de 45 minutos ou uma hora. Ela foi trabalhada em mais de um encontro, cada um com uma hora e meia, 2 horas, com encontros individuais, sabendo que o nosso papel não é terapêutico. uhum, Nós estamos utilizando técnicas, utilizamos ferramentas para uma tomada de consciência. Mas esse é o limite da nossa ajuda. O limite da nossa ajuda vai até aquele momento ali. Então, o eixo judicial, para mim, aqui em Pernambuco, ele é muito, muito marcante, ele é muito presente. E que bom que a gente tem uma rede nesse sentido, uma rede que se completa em termos assim de trabalho. Universidades, órgãos públicos, que formam as parcerias. E aí, quando eu falo parceria, essa palavra parceria, ela está sempre nos meus stories. Porque uhum, parceria, assim como ponte, para mim, há muito tempo é uma palavra que representa muito dentro do meu universo de trabalho. Então, sempre tenho a parceria como peça-chave para que as pontes efetivamente sejam construídas. professor, diante de tudo o que o senhor nos traz nessa conversa, eu penso que poderíamos concluir a sua linha de raciocínio e, por favor, me diga se isso também lhe faz sentido, que a ampliação da mediação na própria sociedade como um instrumento eficiente de transformação de conflitos
ela estaria atrelada à qualidade das experiências que nós ofertamos. Todavia, essa qualidade das experiências, como bem disse o professor, depende de uma boa formação do mediador, de um elevado nível de capacitação para que ele tenha eh, uma, uma eficiência na arte de mediar. Como nós podemos fazer, ou o que o professor poderia aí nos sugerir como caminhos, como possibilidades para que a advocacia, porque entendo que a mediação tem na advocacia um grande propulsor, né, em função de que o cidadão comum, o jurisdicionado, como quisermos aqui denominar, ele vai procurar um advogado antes do mediador. Ele vai delegar este conflito ao advogado. E, por vezes, nós, enquanto advogados, esquecemos, né, que o cliente não bate a nossa porta procurando ou desejando um número de processo. Ele bate a nossa porta e nos delega o conflito esperando uma solução. Então, eu lhe pergunto, diante dessa necessidade do cliente e da possibilidade do advogado ampliar o seu leque, ter mais cartas a oferecer a esse cidadão, não necessariamente apenas a carta do processo judicial. Como que nós podemos fazer para que possamos promover a advocacia, boas experiências, mediante a condução de mediação, da mediação por bons profissionais que levem a esse desejo, a esse conhecer a mediação por parte da própria advocacia, tornando ela a propulsora maior do Instituto. Perfeito, Henrique. É, eu sempre coloco nas formações e reforço muito isso. A gente precisa da advocacia, né? Na mediação, a gente precisa. Em que sentido? É como você bem colocou, Henrique. O primeiro profissional, notadamente, é o profissional da advocacia que recebe aquela demanda, que recebe aquele conflito. E aí, reforço, quão importante é que esse profissional, que por natureza é necessário ao nosso trabalho, quão importante é que ele tenha uma visão amplificada, ou um cardápio, ou um menu, do que ele pode oferecer após diagnosticar o conflito que lhe é apresentado. Então, hoje a gente fala, e olha que eu não advogo mais, eu sou servidor público, né? Mas Uhum, eu convivo com os profissionais o tempo todo. Então, hoje queremos encontrar o profissional que tenha, diante do conflito, o olhar da percepção, que não é apenas o olhar da observação, é o olhar da percepção. E essa percepção, ela é ampla. O da observação é o olhar mais focado, é o olhar mais focado num ponto específico do conflito. Quando você amplia para a percepção, então você consegue perceber o contexto total desse conflito. E pode ser que, pela percepção do conflito, haja o diagnóstico de que, naquele momento, respeitando-se, claro, o tempo do cliente, o tempo do mediando, pode ser que, naquele momento, a relação esteja madura para se tentar uma autocomposição. E que essa autocomposição ela adote uma metodologia onde, onde eu perceba a importância de uma pré-mediação. A gente estuda uhum. tanto pré-mediação, pois precisamos colocá-la em prática. E nos escritórios, isso é um ambiente propício para a gente começar a perceber como nós podemos desenvolver essa pré-mediação, essa Perfeita preparação, colocação, professor. né? Não é? Cirúrgica, cirúrgica a sua colocação. Perfeito. Por favor, Essa pré continue.
essa pré-mediação, ela acontecendo no ambiente lá do teu escritório, ela vai proporcionar os primeiros passos para a tomada de consciência. Não são todos os conflitos que vão poder passar por isso? Não. Mas o que eu disse agora há pouco, é a busca por um olhar, um olhar de percepção do conflito que chega até você. A ideia de que você ofereça ao seu cliente um menu. Nossa carteira, ela tem esses serviços aqui. Então, nós temos a mediação, nós temos a negociação, nós temos outras práticas, nós temos as práticas colaborativas, que podem proporcionar lá na frente um ambiente adequado para a própria mediação acontecer. Então, veja que rico você trabalhar como profissional do direito ao lado de outros profissionais. Se você atua na área de família e até em outras áreas que envolvam todo conflito, Henrique, tem o emocional presente. O conflito de família natural, é mais denso, mas os conflitos como um todo, eles evocam o emocional das pessoas, seja a área qual for, não é? Então, que rico é você poder ter o apoio, por exemplo, de um psicólogo que possa trazer um olhar diferente para aquele atendimento, que possa trazer você já pensou a figura do pedagogo jurídico que vai ensinar que é o próprio propósito da pedagogia, né? Ensinar a fazer, ensinar a conduzir uma dinâmica familiar a partir de um plano pedagógico, um plano educacional para aquela família. Então, eu posso contar com o apoio de um psicopedagogo, eu posso contar com o apoio de um psicólogo, eu posso contar com o apoio de profissionais das finanças, que podem dar um suporte com relação à questão patrimonial, tudo isso dentro de um universo chamado práticas colaborativas, que não que se diferenciam, claro, da mediação, mas que vão preparar essas pessoas ainda no que nós temos como ideia de movimento prévio a uma mediação, para que lá na frente essas pessoas estejam mais conscientes do seu problema, dos seus limites e possam se colocar como adultas diante daquele conflito. Então, síntese disso tudo, formação. Os advogados, as advogadas têm essa grande riqueza em mãos, que não é uma riqueza exclusiva do direito. Como eu disse desde o começo, ela é da sociedade. Então, Uhum. ela é de acesso. Não é à toa que a lei de mediação, quando toca na mediação extrajudicial, ela não exige formação superior. Portanto, qualquer profissional que tenha a inclinação, que se sinta vocacionado para trabalhar com a autocomposição, assim o pode buscar, assim o pode fazer, claro, com formação, buscar boas formações. E aí alguns alunos meus que são advogados, eles perguntam, tá, mas e se eu não me identificar com a mediação, Bruno? O que é que acontece? No mínimo, você será um bom negociador, uma boa negociadora, porque as técnicas que você absorve numa formação, elas não são necessariamente para que você medeie, mas Isso. elas podem te auxiliar na construção de um bom diálogo. Como? Promovendo boas negociações. Negociações que podem ser diretas ou indiretas, ou seja, você pode ajudar o seu cliente a negociar diretamente com a outra parte, né, com o outro, com o cliente do outro colega advogado, mas você pode, como advogado, com poderes que tem para isso, através da procuração, negociar em nome do seu cliente diretamente com o advogado do outro lado, do outro cliente, mas com outra percepção do que seja essa negociação. Não uma negociação intuitiva ou de Uhum. barganha, mas uma negociação integrativa, como o próprio método de Harvard, né, nos ensina.
né? Então, negociar de Lembrando, forma... inclusive, né, professor, que a própria negociação que está dentro da mediação é uma das portas também ofertadas pelo sistema multiportas. Então, Exatamente, ainda que o advogado, durante esse percurso de aproximação da mediação, não se identifique com o Instituto da Mediação, muito bem pontuado pelo doutor, terá aprendido a negociação, que talvez seja esse um caminho que possa fazer sentido para aquele profissional. exatamente. E aí, claro, não para por aí. Vai buscar outras formações. Isso. Autoconhecimento. A última formação que eu fiz foi o ano passado, foi pelo IMEC, um Instituto de Mediação e Conciliação do Ceará. É, fazia um trabalho competentíssimo, né? Um trabalho muito rico, é uma parceria grande, e eu fiz a formação pelo método deles, e interessante que essa formação, ela, no seu primeiro no seu primeiro, na sua primeira parte, ela é focada no autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para eu cuidar do outro. Nossa. Não é verdade? Você, como mediador, mediadora, você precisa se conhecer, porque tem o princípio da imparcialidade, tem o princípio da neutralidade, eles estão ali, ó, na órbita ao nosso redor. E, de repente, vem um gatilho. Você se sente pronto ou pronta para aquele conflito, mas, de repente, vem um gatilho e você, epa, não era o meu momento, eu não podia estar aqui, não dá para mim, eu vou voltar. Tudo bem, faz parte, é natural. Mas fica melhor quando você tem um autoconhecimento, que te ajuda, por exemplo, a talvez antever essas situações de gatilho e, se elas acontecerem, você lidar melhor com elas sem comprometer a tua imparcialidade, sem comprometer a tua neutralidade. Então, autoconhecimento, para mim, foi um diferencial na formação como mediador. Interessante que hoje era importante que os cursos, que as formações incluíssem essa etapa, esses módulos, que passam pela oratória, passam pela escutatória, passam pela expressão corporal, passam pelo teatro, passam pe... é rico, é rico. E a gente passou por tudo isso, foi muito rico, essa formação. Nossa, quando o professor me traz essa fala, nos diz que talvez o melhor curso de formação seria aquele que iniciasse proporcionando o autoconhecimento, faz muito sentido para mim, professor, porque acredito que não temos como ofertar aquilo que não temos em abundância dentro de nós. E esse mergulho para dentro é, eu diria, indispensável para que o mediador possa pensar em ter um caminho exitoso na sua jornada enquanto mediador. Então, excelente, excelente consideração. Mas eu preciso aproveitar esses minutos que ainda me restam e pelo menos elaborar duas perguntas que são bastante importantes e que sei que o professor terá muito a agregar a nós. A primeira delas, dentro do seu conhecimento, diante de todo essa bagagem que o professor traz e que gentilmente compartilha conosco nesse momento, eu gostaria de lhe perguntar: há algum momento mais adequado para que a mediação entre em cena durante o desdobramento do conflito? É uma pergunta difícil de responder, porque eu preciso estar atento ao tempo das pessoas, ao tempo dos medianos. Perfeito. O tempo é deles. Não tem aquela pergunta que a gente escuta, não é a pergunta, é que a gente escuta essa máxima nas faculdades de direito. Nunca prometa que vai resolver o processo em tantos meses, em tantos dias, não é? Nunca prometa que a causa é ganha. Nunca diga que a mediação, nunca diga que é a hora da mediação. Antes, primeiro, perceba, perceba o Isso. movimento. E o autoconhecimento, Henrique, ele nos favorece isso. Ele nos favorece o momento exato da gente chegar e dizer. E a gente sente, durante a própria. Essa é uma vantagem do extrajudicial, porque você vai preparando passo a passo para o momento acontecer.
lá na frente. Quando você está no judicial, está lá a pauta. Você chega e recebe a pauta. Eu tenho que mediar esse caso hoje. Bom, e se não for o tempo? Porque ali eu estou cumprindo um rito, eu estou cumprindo uma metodologia que está prevista em lei, e está tudo certo. Mas, às vezes, quem está ali na metodologia da lei não está pronto, não está consciente, não consegue compreender a importância daquele momento. E desde a minha graduação lá atrás, eu sempre dei a mesma importância, tanto a uma audiência de conciliação quanto a uma audiência de instrução. E me incomodava muito o, o apelo que se fazia, eu digo isso porque eu via muito, né? Você tem que se preparar, reunir provas, organizar. Gente, eu também preciso me preparar para a conciliação. Eu preciso montar uma agenda de trabalho para a conciliação. Eu preciso ter propostas a, B, C e D. Eu preciso ter um plano B. Eu preciso pensar no BACNA. Eu preciso ir tentamos tudo. Eu preciso olhar para a pessoa e perguntar a ela: ainda te interessa negociar, ou mediar, ou conciliar? Ainda faz sentido para você, fulana, fulano, participar de um movimento como esse? Isso é BACNA na prática. Ou uma ANA, E, traduzido inclusive, para o OAB. lembrando, né, professor, que o tempo, ele geralmente é, inclusive, diferente para cada um daqueles que estão envolvidos no conflito, né? E a Exatamente. sensibilidade do mediador precisa olhar para isso. Exatamente. A gente precisa ter esse olhar atento, a gente precisa, isso, como eu disse, passa pelo autoconhecimento, passa pelo estudo, mas não é só o estudo, também passa pela prática, pelo dia a dia. O dia E a não dia, pela ele é... reprodução sistemática de Não, técnicas, né? quer ver um ambiente mais rico para se treinar mediação, sala de aula. Uhum. Então, eu treino mediação todo dia, toda semana, em sala de aula. Por quê? Porque a gente tem ali várias pessoas com pensamentos diferentes, com movimentos diferentes, buscando o mesmo ideal. E, às vezes, naturalmente, os conflitos surgem. Então, o professor tem muito desse mediador, que Uhum. termina participando desse movimento, tentando, né, organizar as ideias, organizar o diálogo para que o trabalho flua. Mas é isso, eu penso que é o tempo das pessoas que chegam até nós, não é só a nossa formação, mas também a nossa prática, é o nosso, como eu disse lá no comecinho, é pulsão de vida, é você encarar isso como uma pulsão de vida, como aquilo que te enche realmente de força, aquilo que te dá lugar de fala, aquilo que te dá lugar de força. E mediação me dá lugar de força, mediação me dá fala, mediação me dá isso, é isso. Professor, abusando aqui da sua boa vontade, do seu amplo conhecimento, gostaria de fazer mais uma pergunta. Sabemos que a mediação ela precisa cuidar das necessidades e dos interesses de cada um dos envolvidos. E por vezes, por algumas vezes, eu tenho ouvido de colegas advogados algo que ainda é um grande tabu quando nós chamamos a mediação, que é a questão dos honorários advocatícios. Então, há um certo entendimento que mediar o conflito poderia significar, de alguma forma, uma redução dos honorários ou uma perda parcial dos honorários para o advogado. Qual é o seu entendimento sobre isso? Nós estamos diante de um procedimento, de um processo, procedimento, que tem um princípio chamado decisão informada. Então, se tudo é ajustado previamente, inclusive no contrato de honorários, que existe a Perfeito. possibilidade de se adaptar, é aquela história do menu. Então,
no contrato de honorários, no atendimento, no contrato futuro assinado, existe a possibilidade de se cobrar também pelo trabalho de autocomposição, que naquele caso concreto, tentar-se-á, num primeiro momento, uma autocomposição, e que até aquele movimento acontecer e se concretizar, cobrar-se-á valor X, em não acontecendo o acordo e partindo-se para a instrução, para o litígio, cobrar-se-á o valor Y. Então, tudo é diálogo, mais uma vez, tudo é diálogo, é transparência na contratação, transparência na condução da autocomposição. Eu não vejo prejuízo. Eu não, embora eu já tenha essa questão também, ela já também existe aqui onde eu atuo, vejo muitos profissionais ainda. Hoje diminuiu um pouco mais, porque a gente já está com tempo já de trabalho na mediação, as pessoas já conhecem, já sabem, já têm uma ideia do que seja. Mas, ainda assim, é importante, né, dizer, não há prejuízo de honorário, desde que tudo seja determinado, acomodado no contrato, e que se justifique o valor de uma autocomposição. Porque tão importante quanto se preparar para a instrução ou para a briga é se preparar para a autocomposição. E isso custa, porque custa formação. Né? Veja, falei agora há pouco, você faz um curso de negociação, você faz um curso de mediação, você faz um curso de comunicação não violenta, você faz um curso enfim, você busca vários caminhos ali para oferecer ao teu cliente um trabalho diferenciado. Cobrar por isso é justo, é legítimo, faz parte do equilíbrio, inclusive, sistêmico do trabalho do profissional. Né? É uma lei sistêmica, quando a gente estuda pensamento sistêmico, o equilíbrio entre o doar, entre o dar e o receber. Quando essa lei está em desequilíbrio, naturalmente um conflito vai surgir. Perfeito. Então, a gente precisa pensar nesse aspecto. Então, reformular a forma de contratar, reformular a forma de cobrar, perceber a possibilidade de incluir nesse contrato a autocomposição como uma das etapas do atendimento, já é um bom caminho para essa virada de chave e mostrar que realmente o trabalho importa, que realmente o trabalho tem o seu valor. Esse é um ponto, inclusive, que embora a gente já tenha, Henrique, essa caminhada de 2010 para cá, é um ponto não sou da área da advocacia mais, mas é um ponto que merece sempre um destaque. Porque, é claro, a gente está falando de um trabalho, então o trabalho precisa ser remunerado. Eu vou investir para me tornar um bom profissional, eu vou buscar formações, eu vou buscar me aprimorar. Eu vou trazer para o meu escritório o conceito de escritório boutique, aquele escritório que customiza soluções. E tem um trabalho do judicial, mas também tem um trabalho do eixo judicial. E para isso tem um custo. Então, passa também pelo movimento de cultura, né? De mudar essa cultura que já começou a ser mudada, mas que não pode deixar, essa bandeira não pode deixar de ser hasteada sempre, sempre e buscada. E eu acredito, professor Tabosa, que justamente a abordagem desses temas que ainda para alguns profissionais causam dúvida ou ainda são pontos obscuros, é justamente uma forma de nós colocarmos luz sobre o Instituto no seu todo e aí sim é, afastarmos o medo, afastarmos a insegurança, a dúvida e podermos buscar e usufruir do Instituto em toda a potência que ele nos oferece. Exatamente. Bem, meu caro, eu quero lhe dizer que essa conversa está agradabilíssima e que, se dependesse de mim, ficaríamos aqui por mais algumas horas. Mas eu tenho certeza que essa sua participação é uma primeira de muitas que virão. E quero aqui de antemão lhe contar algo que sequer foi divulgado ainda no Mediadores Brasil, mas em primeira mão lhe conto que há um projeto aqui sendo elaborado para que no próximo ano o Mediadores Brasil faça uma incursão
pelo Brasil, onde nós visitaremos todos os estados para conhecer melhor a realidade da mediação de cada um dos nossos estados da federação. E quero já de antemão dizer que quando da nossa ida a Pernambuco, é o doutor que será nosso ponto de referência aí, né, a nos conduzir a conhecer esse mundo da mediação que tramita, então, não só em Recife, mas em todo o estado, tá? E quando você estiver aqui, quero levar você até Caruaru para conhecer a nossa Perfeito. cultura, conhecer o Alto do Moura, conhecer nossa região por lá. Será uma grande honra receber e ter a equipe do Mediadores Brasil aqui. Ô, meu caro, nós é que agradecemos e eu quero lhe dizer que anteriormente a minha vida na área do direito, eu fui atleta, né? E a minha última competição de rua, eu era do atletismo, e a minha última competição, eu encerrei a minha carreira correndo aí os 42 quilômetros de Recife. E nessa Eita! oportunidade eu tive eu percebi o quanto esse povo é acolhedor. Então, tenho certeza de que será um momento ímpar poder ir visitá-lo, poder conhecer um pouco mais da cultura desse estado e compartilharmos aqui com todo o público do Mediadores Brasil as experiências, os aprendizados que todos nós queremos ter com o que vocês já realizam aí no âmbito da mediação. Então, professor, abra aqui o espaço para suas considerações finais. Gratidão, só gratidão. Estou extremamente feliz com essa oportunidade, com esse bate-papo que fluiu de maneira maravilhosa, foi muito interativo, muito interessante. A gente conseguiu refletir sobre questões bem necessárias para o nosso trabalho, mas, acima de tudo, a gratidão pela ponte construída com o Mediadores Brasil, com o Henrique, com o professor Henrique, com esse estado maravilhoso que é o estado de Santa Catarina. Espero um dia também ter a oportunidade de conhecê-lo, né, pessoalmente, e ir até Blumenau, cidade lindíssima, né, de uma cultura muito rica, e assim como espero também recebê-lo aqui em Pernambuco, levá-lo até Caruaru, minha terra, e também trazê-lo para conhecer um pouco dos outros pontos aqui do Recife. E Olinda, né? Não posso esquecer da nossa tradicional Olinda. Mas, Henrique, muito obrigado. Foi fantástico. Você é muito generoso. Você nos permite, nos deixa muito à vontade. E é por isso que você conquista o que você conquistou, que você está com o que conquistou e está galgando espaços cada vez maiores. Porque você traz na sua essência a generosidade, você traz na sua essência a humildade e o reconhecimento de que essas pontes são necessárias, a gente não chega só a lugar nenhum. Esse movimento que eu tenho feito a nível nacional é nessa perspectiva também. Ele ficou muito mais forte depois da, por incrível que pareça, com a pandemia, porque nós nos fomos obrigados a nos conectarmos online e essas conexões elas permitiram que antes espaços ou pessoas que estavam mais distantes estivessem mais próximos de nós e de lá para cá não parou. Então, é, por onde eu passo, eu levo um pouquinho dessa minha história e trago também um pouquinho da história de cada pessoa, de cada lugar. E estou muito feliz com essa parceria nossa. Professor Bruno, quanta generosidade nas suas palavras. Não sei se sou merecedor de tudo isso, mas quero lhe dizer que ocupa já sim um lugar muito especial no meu coração, no coração de toda a equipe aqui do Mediadores Brasil, quando elaboramos o rol das pessoas que desejávamos entrevistar nessa série. Seu nome de pronto constou na lista e nós, todos que atuamos na mediação, é que temos que lhe parabenizar, porque sabemos do seu esforço, da sua jornada, da sua caminhada, e eu costumo dizer que quando divulgamos a mediação, todos ganhamos. Ganham advogados, ganham mediadores, mas, sobretudo, ganha a sociedade. E se nós talvez olharmos para fora ou perguntarmos para quem estiver no nosso lado
se a sociedade que temos aí, a sociedade que desejaríamos, sabemos qual é a resposta que nós vamos ter. Então, eu acredito que a mediação é um meio para transformar pessoas, transformar convivências e, assim, conseguirmos alcançar a sociedade que almejamos. Então, que possamos continuar juntos, professor Bruno, de mãos dadas, rumo a esse lugar que tanto queremos estar. Um lugar onde a sociedade dialogue mais, onde a sociedade entenda que o conflito não é algo negativo, que o conflito é pertinente às relações humanas e que não há nada de errado em tê-lo. A questão é como nós vamos lidar com ele. E aí eu acredito que o nosso desejo de ampliar a mediação como uma forma de trabalhar esses conflitos faz com que a gente sinta e tenha sentido na nossa missão. Então, muito obrigado por estarmos juntos e lembre-se sempre, o Mediadores Brasil é seu, pertence a cada um de nós. Sinta-se muito em casa quando aqui estiver ou para qualquer coisa que de nós precisar. Um grande abraço e até breve. Vou usar uma expressão que a gente usa muito aqui. Foi arretado. Perfeito. Até Um logo, grande gente. abraço. Satisfação imensa. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.